Iniciaremos a videoaula sobre limite trigonométrico fundamental, parte 3, do projeto de extensão da ENSE e BGE chamado Cálculo ao seu alcance, elaborado pelo estudante Fernando Chaine Barros. E o projeto de extensão é de sob responsabilidade da professora Beatriz de Souza dos Santos. Os métodos de obtenção do valor numérico dos limites trigonométricos fundamentais são análise do gráfico da função trigonométrica, análise da tabela de construção do conceito intuitivo do valor de determinado limite e o uso do teorema do confronto. Então, pela análise do gráfico da função trigonométrica, aqui temos com a canetinha azul a cossenoide, que representa a função cosseno. Em preto, aqui, nós temos a senoide, que representa a função seno. Então, vamos pela função seno. Temos que o limite trigonométrico fundamental da função seno, quando o limite de x tende a zero, para seno de x sobre x é igual a 1. Aqui, ó, ele se aproxima de zero e aí dá 1. Agora, quando é pelo cosseno, que a gente tem o limite trigonométrico fundamental da função seno, da função cosseno, que é limite de x quando x tende a zero, cosseno de x menos 1 sobre x é igual a zero. Aqui nós temos outro método de obtenção da função do limite fundamental trigonométrico da função seno, que é pela análise da tabela de construção do conceito intuitivo do valor de determinado limite. Então temos aqui o seno de x sobre x e o valor do x. O x sendo igual a 1, ou seja, aqui o x igual a 1, medindo o comprimento do arco, essa expressão daqui, essa função daqui vai dar 0,84147. E sendo esse x
0,5, o valor vai dar 0,95885. E sendo x 0,1, vai dar 0,99833. E sendo x igual a 0,01, vai dar 0,00008. Aliás, desculpa, é 0,99998 que vai dar. E aí a gente conclui o quê? Que o limite de x, aliás, que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, que aqui, ó, ele está tendendo a zero, ó, vai diminuindo até tender a zero. Qual o resultado? 1, que aqui ele está se aproximando ao valor numérico 1. Porque o que a gente vê isso daí na figura? Quando esse valor, quando aqui, ó, vai diminuindo, essa distância esse comprimento daqui vai acabar sendo igual a esse daqui, que é o seno de x. Então ele vai dar 1. E vamos para a explicação do uso do teorema do confronto. A demonstração do limite fundamental trigonométrico da função seno por meio do teorema do confronto. Considere um círculo unitário raio 1 e um ângulo x pertencente ao intervalo 0 até π sobre 2 adianos. O caminho é pela comparação de áreas no círculo para obter desigualdades envolvendo seno de x e x. Vamos lá. Áreas envolvidas. A área do setor circular do ângulo x. A área do setor igual a 1 sobre 2 vezes x. A área do triângulo menor formado pelo raio e a corda vertical seno de x. A área do triângulo igual a 1 sobre 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. A área do triângulo maior externo que forma uma tangente a x. A área triângulo maior igual a 1 sobre 2 vezes tangente de x. Segue-se a desigualdade. A área do triângulo menor, que é menor do que a área do setor circular, que é menor do que a área do triângulo maior. Substituindo os valores, vai ficar 1 sobre 2 vezes seno de x vezes cosseno de x é menor do que 1 sobre 2 vezes x, que é menor do que
1 sobre 2 vezes tangente de x, multiplicando-se todos os termos por 2. Tem-se que seno de x vezes cosseno de x é menor do que x, que é menor do que tangente de x. Dividindo-se tudo por seno de x, que é positivo em intervalo de 0 até π sobre 2 radianos, vai dar cosseno de x, que é menor do que x sobre seno de x, que é menor do que 1 sobre cosseno de x. Como seno de x sobre x é maior do que cosseno de x e seno de x sobre x é menor do que 1 sobre cosseno de x, logo, cosseno de x é menor do que seno de x sobre x, que é menor do que 1 sobre cosseno de x. Aplicando-se o teorema do confronto, sabe-se que o limite de cosseno de x quando x tende a zero é igual a 1, e o limite de 1 sobre cosseno de x quando x tende a zero é igual a 1. Assim, pelo teorema do confronto, tem-se que cosseno de x menor do que seno de x sobre x, que é menor do que 1 sobre cosseno de x. Esse resultado vai se espremendo, né? Que é o teorema do confronto. Então, 1 é menor do que seno de x sobre x, que é menor do que 1. Então, por aqui a gente conclui que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, ele é igual a 1.